Pergunta da nossa irmã Beatriz, da cidade de Bueno, Brandão. A pergunta é assim: Pastor, é pecado tomar remédio para depressão? Ô glória, paz filhinha, Deus abençoe. Veja bem, remédio nenhum é pecado. Nós temos que entender assim. Nós temos um Deus que cura, um Deus que faz milagre, um Deus que faz obras maravilhosas. Mas nós temos que entender que nem todo mundo é apto para receber as coisas de Deus. Nem todo mundo está na posição certa para receber uma cura e um milagre de Deus. Muitas vezes as pessoas acham que a oração, não é eficaz. Veja bem, existe um conglomerado de unificações espirituais para que aconteça um milagre. Primeiramente, o que Jesus fala quando ele cura as pessoas? A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, primeiramente, a pessoa que busca pela cura, ela tem que ter fé, ela tem que crer, ela tem que estar em obediência, em santidade, que é pela fé dela, juntamente com a fé de quem ora, que vai conectar aquela cura e aquele milagre. E Jesus, ele fala várias vezes: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ele não fala a fé dele nem a fé dos outros, a sua. Então começa pelo ponto predominante aí. O segundo ponto, a pessoa que vai estar orando, ela tem que estar em obediência, conectado com Cristo e sem pecado. Porque a Bíblia diz em Evangelho de João 9,31, sabemos que Deus não atende a pecadores. Então não adianta o pecador querer orar pelo enfermo, que Deus não vai atender a oração, porque o pecador não tem o Espírito e sem o Espírito não leva a oração a Deus. Romanos 8,26, só existe um que intercede por nós a Deus. Quem é? O Espírito, porque essa é a vontade de Deus. Então é toda uma conexão espiritual para a pessoa ser curada. Então não é chegar, eu profetizo, eu digo isso que eu te falo, tá curado, a pessoa sai de lá e não tá curada e morre depois. E aí, como é que fica? Por que não vão lá indagar? Não vão, porque deixam por isso mesmo, e assim eles continuam enganando as pessoas. Agora sim, se há uma conexão espiritual, a pessoa que está enferma tem fé e crê que Deus pode fazer, quem está orando, está em santidade, também crê e tem o Espírito habitando na pureza, sem pecado, sim, há uma conexão espiritual e a cura vem da parte de Deus, e Deus cura, e Deus liberta, e Deus abençoa. E aí essa pessoa curada não precisa mais do remédio. Mas enquanto a pessoa não tem essa conexão com Deus, ela tem que tomar o remédio. Muitas vezes são remédios que, se não tomar, morre, amém? Agora você tem que entender que a depressão, ela não é uma doença, ela não é uma enfermidade do corpo. A depressão é uma enfermidade espiritual, é o diabo no mundo espiritual oprimindo o coração e a pessoa num ponto depressivo, a chegar alguns até de desistir de viver na vida e cometendo suicídio. Então a depressão, pela medicina que não tem como explicar, vai dizer que é uma enfermidade, uma doença, e te dá um monte de remédio que não vai curar a depressão, São aqueles ansiolíticos, são remédios que deixam você drogado, você doidão, pra tirar a ansiedade, vai te derrubar, aquelas remédios pra derrubar cavalo, é assim dizendo pra você. E não cura, porque a depressão não tá no corpo, não é uma doença, um caroço, uma enfermidade, um machucado, é uma doença espiritual, é o inimigo oprimindo as pessoas, amém? O remédio não sara, apenas atribula mais a pessoa, tirando a ansiedade. Então nós que servimos a Deus e temos Cristo no nosso coração, não deveríamos estar depressivo, e quando o inimigo oprime o nosso coração para nos dar depressão, nós temos que lutar contra ele. Ele quer que eu desisto, quer que eu paro, mas eu me levanto e ponho de pé todo dia e vou cumprir a minha missão e fazer a minha obra, vou viver a minha vida, cuidar da minha família e não vou deixar o inimigo me atribular. Então não é pecado tomar remédio, mas você tem que entender que a depressão não é uma doença do corpo, e sim espiritual, e o demônio oprime as pessoas. Espero ter te ajudado.